Continuamos. Estamos falando sobre a questão da Trindade, apregoada por João Calvino nos seus ensinos. Só para lembrar, o conceito de Trindade, ele pela primeira vez foi apresentado pelo pai da igreja chamado Tertuliano. Tertuliano foi a primeira pessoa na história da igreja, na história do cristianismo, a usar o termo Trindade. Ele desenvolveu o dogma cristão de que Deus são três pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Que depois dele surgiram outras pessoas e outros precursores do conceito cristão que reforçaram essa ideia. Vemos, só para a gente lembrar, na página 14, quando a gente fala dos pais da igreja, no tópico 1º, onde citamos sobre Marcião de Antioquia, logo após ele falamos sobre Tertuliano. Veja, vou relembrar aqui. Vale citar as palavras de Tertuliano, um dos precursores da doutrina da Trindade. Enquanto o mistério da dispensação está ainda guardado, o qual distribuiu a unicidade em uma Trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três, contudo, não em condição, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aspecto, ainda que em uma substância, uma condição, um poder, enquanto que ele é um Deus, de onde estes graus, formam e aspectos são reconhecidos sobre o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Está no escrito dele, chamado Contra Praxeas, capítulo 2. Outro ponto, nós já tivemos a oportunidade de mostrar que o Pai e o Filho são duas pessoas separadas. Contra Praxeas, capítulo 4. Agora observe minha ascensão que o Pai é um, e o Filho um, e o Espírito um, e que eles são distintos uns dos outros. Contra Praxeas, capítulo 9. Onde, contudo, há um segundo, deve haver dois, e onde há um terceiro, deve haver três. Agora, de fato, o Espírito é o terceiro de Deus e do Filho, assim como a fruta da árvore é o terceiro da raiz, ou como o riacho do rio é o terceiro da fonte, ou o ápice do raio é o terceiro do sol. Nada, contudo, é estranho à fonte original de onde deriva sua propriedade. Contra Praxeas 8. Incorporou o catolicismo romano a doutrina da Trindade no Concílio de Nicéia 325 d.C. e de Constantinopla em 381 d.C. O primeiro concílio referido estabeleceu a divindade de duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, e o segundo acrescentou o Espírito Santo. Olha de onde eles tiraram isso. Assentando de uma vez por todas o dogma trinitário, consulte a Catholic Encyclopedia ou Enciclopédia Católica acerca do verbete Trindade, Trinity. Só para a gente fortalecer esse conceito. A Trindade é o termo empregado para significar a doutrina central da religião cristã. A verdade é que na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo estas três pessoas verdadeiramente distintas uma das outras. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E ainda não há três deuses, mas um só Deus. Nesta trindade de pessoas, o Filho é o unigênito do Pai por uma geração eterna, e o Espírito Santo procede de uma procissão eterna do Pai e do Filho. No entanto, apesar desta diferença quanto à origem, as pessoas são coeternas e coiguais. Todos são igualmente criados e onipotentes. Esta a igreja ensina. É a revelação sobre a natureza de Deus que Jesus Cristo
o Filho de Deus veio sobre a terra para entregar-se ao mundo e que ela propõe ao homem como fundamento de seu inteiro sistema dogmático. Depois vocês podem dar uma olhada, nesse primeiro tópico, mas deixa eu só frisar um detalhe aqui, para a gente poder dar continuidade. Ele diz aqui, olha só, ele diz aqui, meu Deus, cadê? Só um instantinho, povo, que eu vou... Aqui. As pessoas são coeternas e coiguais. Todos são igualmente incriados e onipotentes. Vejamos. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Yeshua, primogênito da criação. Paulo diz que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado. Antes de tudo, Jesus foi criado. Ué, está contradizendo a Bíblia. Está contradizendo o que o Novo Testamento, que eles tanto alegam, sendo o único, que o Velho Testamento já não vale mais nada, está dizendo que Cristo aqui está dizendo que ele foi criado. Mas Atanásio diz que ele é incriado. Ué, como é que... Aí eu te pergunto, eu vou crer nas palavras de Atanásio ou eu vou crer no que está escrito no Novo Testamento ou na Brit Hadashah? Portanto, irmãos, esse conceito de trindade foi introduzido nos conceitos cristãos depois de 2 concílios. Ué, no primeiro concílio, o de Nicéia, 325, só existiam 2, o Pai e o Filho. Ó. Aí viram a necessidade do Espírito Santo e criaram uma terceira pessoa. Mas como pode ser uma terceira pessoa? Aí eu te pergunto, em todas as passagens que Jesus está orando ao Pai, ele está orando para si mesmo? Será que ele tinha problemas mentais que ele precisava orar para si mesmo? Se são 2 pessoas, é porque eu falo com alguém que está acima de mim, né? Veja bem, Yeshua sempre falou que ele sempre disse que o povo era de Deus, que ele veio para quê? Trazer a palavra, para trazer o arrependimento, para fazer com que a pessoa faça techuvá, que a pessoa faça um tikkun em sua vida para voltar para o Pai. Tanto que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele diz isso no conceito de que ele já está do lado do Pai. Ele está vivo do lado do Pai, à sua destra. Assim diz que o Messias está sentado à sua destra. A destra de quem? De Deus. Mas se no livro de Apocalipse fala que só existem 2 tronos, um é de Deus e o outro do Messias, se são 3 pessoas de uma trindade, cadê o terceiro trono? Portanto, irmãos, eu retorno a dizer, esse conceito de trindade não é bíblico. E quando fala que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como está em Mateus, se não me falha a memória, 28, ali foi um enxerto, eu vou trazer, inclusive nessa enciclopédia católica que está aqui dizendo acerca do verbete trindade, encontramos uma observação que este conceito foi introduzido pelo Papa da época, se não me falha a memória, foi o Papa Agostinho, que ele diz o seguinte, que ele muda aquela fórmula de batismo
para ser batizado em nome de 3 pessoas. Porém, em toda a Bíblia, nós só vemos todo mundo batizar no nome do Messias Yeshua. Não é em trindade. Eu trago para vocês um artigo que eu escrevi de um estudo que fala sobre divindade, né? Um ser divino, ou qual é a diferença de ter divindade e ser divino. Eu posso depois colocar de novo para vocês. Então, nós temos sim a certeza de que Yeshua não faz parte de uma trindade, que o Espírito Santo não é uma pessoa distinta, é o Espírito do Santo. Tanto que a palavra original é Ruach HaKodesh, aonde diz o Espírito do Santo. Portanto, esse conceito de trindade não é bíblico. Foi criado e mantido através dos pais da igreja. Vamos continuar o nosso vídeo falando sobre João Calvino.